Boa noite a todos, graça e paz, tudo bem? Queria convidar vocês para estar abrindo a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 10. A gente vai dar uma lida nesse texto depois. Acabamos ficando uma semana sem estar aqui presente por conta do Covid, acabou dando alguns imprevistos, mas graças a Deus estamos aqui de volta. Na semana anterior, que a gente teve a primeira ministração, a gente falou sobre a necessidade de a gente ter o discipulado, a importância de sermos discípulos de Jesus, né? Que Jesus nos ordenou a fazermos discípulos de todas as nações. Não é uma opção para nós, mas é uma ordem que Jesus deu a todos nós. Independente de a gente ser líder na igreja ou não, ser discípulo e fazer discípulo é uma ordenança de Jesus para nossas vidas. E a gente vive em um tempo onde a sociedade necessita de pessoas que sejam influenciadores em diversas áreas da sociedade. Eu e você fomos chamados para ser esses influenciadores, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade e assim por diante. Nós fomos chamados por Deus para sermos influenciadores dessa geração. E você ser discípulo de Jesus traz um encargo muito grande. E nós temos esse encargo de fazermos discípulos. Além de sermos discípulos, temos o encargo de fazermos discípulos. E é na caminhada cristã que acontece o discipulado. É no dia a dia das nossas vidas que a gente vivencia o discipulado. E quem sabe vocês podem estar se perguntando, a gente fala tanto de discipulado, ser discípulo, mas o que de fato é discipulado? O que significa discipulado? Eu peguei uma definição e diz assim, discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer Jesus. Então, o discipulado é uma mescla de aprendizado, ensino e obediência. Então, ao mesmo tempo que você aprende quando você é no discipulado, você ensina e você obedece. Então, a gente aprende sobre Jesus, sobre os seus mandamentos, ensina as pessoas que estão à nossa volta e a consequência disso, a gente deve fazer o quê? Obedecer os mandamentos de Jesus. Então, o discipulado é essa mescla de aprendizado, ensino e obediência. E isso não é algo apenas para o pastor, apenas para o líder, apenas para algumas pessoas, não. Mas é para todo aquele que segue a Jesus. Porque Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 28, 19, Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer tudo aquilo que eu tenho ordenado. Então, é uma ordem para todos nós. Mas muitas vezes nós como igreja, quando eu falo como igreja, não falo só da nossa igreja, mas da igreja como um todo no Brasil, a gente vê que a gente é muito focado no ganhar. A gente gosta de ver as pessoas vindo para a igreja e vem, mas a gente não gosta de ensinar, de discipular. E a gente vê uma igreja meio manca muitas vezes, porque as pessoas vêm para Cristo pensando apenas nos benefícios que elas vão ter, achando que vai ser uma vida de maravilha. Não, vem para Jesus porque tua vida vai mudar, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Só que isso aí é fake news. Não é uma verdade como um todo. Na verdade, quando você vem para Jesus, é um chamado ao sofrimento muitas vezes, a você tomar a sua cruz e carregá-la. E carregar a cruz não é algo confortável muitas vezes. A gente tem as bênçãos, tem a graça de Jesus na nossa vida, mas o discipulado é algo que dói muitas vezes, porque o discipulado, ele faz o nosso caráter ser moldado, ele testa o nosso caráter. E o nosso caráter é um caráter falho quando a gente vem para Cristo. Quando a gente vem para Ele, a gente começa a ser transformado, é um processo de transformação constante. E a gente precisa estar disposto a ser discipulado, a ser moldado por Jesus, a ter os passos de Jesus cravado em nós, que a poeira do pé de Jesus pegue na nossa vida, como a gente falou na semana passada. E isso exige de nós dedicação, renúncia, porque Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, uma das características do discipulado é renúncia. Seguir a Jesus significa renunciar à sua vontade. E no livro de Lucas 9 diz assim, 9:23, disse a ele a multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome de vez em quando a sua cruz e siga-me. Não, tome
diariamente. Tomar a cruz é algo que nós precisamos fazer todos os dias. É algo necessário para nossas vidas diariamente. É negar a nossa vontade, é abrir mão do nosso querer para seguir a vontade de Jesus. Na semana anterior a gente falou a diferença entre a multidão e os discípulos. Que Jesus falou para a multidão. A multidão é aqueles que vão até Jesus por causa das bênçãos, dos milagres, das maravilhas. É a multidão. Mas os discípulos é um número reduzido de pessoas. Foi apenas os 12 que eram discípulos de Jesus. E nós somos chamados não para sermos multidão, fomos chamados para sermos discípulos. E sair da multidão para se tornar discípulo exige renúncia, exige abnegação da nossa vontade. Outra coisa que fala aqui sobre discipulado: todo crente é chamado para fazer discípulos e para ser discípulo. O discipulado põe a nossa fé em ação. Quando você pratica o discipulado, seja aprendendo, seja ensinando, seja obedecendo, você está colocando a tua fé em prática. Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem a mudança de vida, ela é morta. A pessoa diz assim: não, eu sigo a Jesus, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e não mostrar frutos de arrependimento, é mentira. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus de fato, a gente conhece a Cristo, tem um encontro verdadeiro com Ele, a nossa vida é transformada. A gente tem a nossa mudança de atitude. Aquele que pecava deixa de pecar, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia deixa de mentir, aquele que adulterava deixa de adulterar. E esse processo é o discipulado. O discipulado é a nossa caminhada de santificação, é onde o nosso caráter é transformado. A gente é salvo por Jesus. No momento que você recebeu Jesus como teu Salvador, você foi salvo. Ali você foi salvo instantaneamente. Só que o processo que vem depois da salvação é a santificação. E a santificação não é algo instantâneo. A salvação é algo na hora. Você professou Jesus como teu Salvador, você foi salvo, é o que a palavra de Deus diz. Mas a santificação não é assim. A santificação é uma jornada constante na minha e na tua vida. É algo que acontece no dia a dia. A santificação é o tomar a cruz todos os dias e seguir a Jesus. E esse processo muitas vezes é doloroso. O discipulado é parte da missão da igreja. Jesus formou os discípulos e nos deu a ordem de fazermos discípulos por todo o mundo. Então Jesus, ele nos deu o exemplo de fazer discípulo, que fez discípulos e nos deu a ordem de fazermos discípulos também. Seja na nossa família, seja no trabalho, na igreja, nós temos essa missão de discipular vidas, de ensinar outras pessoas, de aprender e de obedecer a Jesus. É uma ordenança, não é uma opção. Isso que nós precisamos ter em mente. O discipulado na minha e na tua vida não é algo que, não, eu quero, não. Se você é cristão, ele vai ter que fazer, ele vai se fazer presente na tua vida todos os dias, porque a gente tem sempre a aprender. Por mais que a gente se ache inferior, a gente tem sempre a ensinar outras pessoas com a nossa vida, com os nossos exemplos, com nossos fracassos, com as nossas vitórias. Então a gente precisa ter isso em mente, que o discipulado é isso, é uma via de mão dupla. Você aprende, mas você também ensina. Você dá algo de si, mas você recebe algo de outras pessoas. E o viver em igreja é esse discipulado, onde eu e você acabamos se moldando um ao outro. Um ajuda o outro, um dá a mão quando o outro cai, um estende a mão quando está fraco, e pede ajuda, porque isso é ser igreja. Isso é ser discípulo de Jesus de fato. Cada pessoa precisa saber sobre salvação em Jesus. E quando se converte, precisa aprender como viver para Jesus. Porque muitas vezes a gente ganha pessoas para Cristo e a gente fica feliz, nossa, essa pessoa veio para Jesus, a gente fica empolgado, só que a gente larga ela ali e se vire. E não, a gente tem essa missão de discipular essas pessoas que a gente ganha, de ensiná-las, de dar o caminho das pedras, porque muitas vezes quando a gente vem para Cristo, a gente fala assim, vai lá para Jesus que você vai ser abençoado, e a gente veio naquela empolgação e a gente viu que não é assim que funciona, tem as tribulações. E nós, como discípulos maduros, temos que ter esse discernimento de ganharmos pessoas para Jesus, mas de ensiná-las, de fazê-las caminhar por si só e alimentá-las e assim por diante. Imagine um exemplo, e a Alessandra está esperando o nosso filho, e a gente está nessa expectativa enorme de ter o nosso filho, e o bebê nasce
Nossa, a gente fica muito feliz, mas a gente pega, nossa, nasceu o bebê, hein, legal, tá aqui, deixa o bebê solto e vai para casa. Não, ganhamos o bebê e tal, e vamos para casa. Não, a, o nascimento foi apenas o início do processo. A gente vai ter a vida toda pela frente para poder ensinar essa criança o caminho, a verdade. E muitas vezes nós, como cristãos, a gente faz isso. A gente é aquela mãe que ganha o bebê, mas a gente pega e larga na maternidade depois que ganha e deixa se virar sozinho. Agora que cresce. Não, a gente tem a missão, assim como ganhar, de discipular essa pessoa, de ensiná-la, de dar o leite, muitas vezes no começo, depois começar a dar comida sólida. Essa missão é minha e tua como cristão. Não é apenas do pastor, do líder, não. É de todos nós como cristãos. Nós temos essa missão de discipular as pessoas. Qualquer pessoa que queira, ela pode ser discipulada. Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações. Isso é sem distinção. Se converter é tornar-se discípulo de Jesus. Todos podem aprender sobre Jesus e como obedecer seus mandamentos. Então não existe pessoa que não possa ser discipulada. Porque Jesus disse, ide a todas as nações. Então, independente do lugar, independente da tribo, da raça, do estilo, qualquer pessoa ela pode ser alcançada pelo Evangelho. O Evangelho tem o poder de transformar qualquer vida. Por mais perdida que ela possa estar, o Evangelho é poderoso para transformar. E eu e você temos essa missão de levarmos esse Evangelho que é transformador. Levarmos essa palavra. A gente se conforma muitas vezes em vir aqui para a igreja e viver a nossa vida de religiosidade. Porque foi isso que a gente foi ensinado. Porque a gente foi ensinado ao quê? Venha para Jesus, vai ser abençoado, vai ter a tua vitória, vai ter a tua bênção. A gente vira religioso muitas vezes. Vem de domingo a domingo por vir. Domingo a Alessandra fez um questionamento de algo que ela ouviu. Ela me perguntou assim, por que você vai na igreja aos domingos? E é algo a se pensar muitas vezes. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja no automático. Não, domingo é o dia de ir para a igreja. Vamos para a igreja. Mas você já pensou por que você vem aqui nessa igreja? Eu venho lá porque tem que ir, senão o pastor vai me ligar na segunda-feira. Eu sou do Ministério de Louvor, tenho que ir. Eu sou filho do pastor, tenho que ir. Eu sou obreiro, eu sou líder, tenho que ir lá, senão vai dar problema. Não pode ser essa a motivação. A nossa motivação de estar aqui é de adorar a Deus, buscar sua presença, adorá-lo em comunhão com nossos irmãos. Esse que é o sentido. Você vir aqui apenas por vir é perca de tempo. E muitas vezes a gente acaba muitas vezes vindo no piloto automático. Se a gente não ser intencional nisso, a gente vai vir de domingo a domingo, vai passar ano e vem ano, e a gente vira religioso. A gente fica praticando uma religião sem fé, sem obras, sem atitude, sem ação, porque o discipulado é pôr a nossa fé em ação. Você falar de Jesus para uma pessoa, você ensinar sobre Cristo, você dedicar um tempo para poder ensinar os teus filhos na palavra, conversar com a sua esposa sobre a palavra de Deus, exige renúncia. Porque a gente está cheio de distrações, a gente precisa abrir mão disso para se dedicar ao discipulado. A sermos discipulados e a discipularmos outras vidas. Isso vai requerer de nós renúncia. Renúncia do quê? Renúncia do nosso orgulho muitas vezes, porque muitas vezes a gente vai achar que a gente sabe de tudo, que a gente é. Não, estou na igreja faz 10 anos, eu sei, já vivi isso, já vivi aquilo. E você ser discipulado exige muitas vezes humildade. Você abrir mão muitas vezes de pressupostos e ser ensinado por alguém. E exige muitas vezes você também ser humilde para poder ensinar outras pessoas. Porque muitas vezes você pode até ser humilde para aprender, mas para ensinar é mais difícil ainda, porque às vezes você vai ensinar, você vai falar, você vai dar o caminho das pedras, e depois a pessoa vai lá e vai fazer coisa errada, e você vai ter que ter paciência de novo de ir lá, socorrer, porque é algo constante. Porque eu e você, quando fomos salvos por Jesus, também erramos no começo da jornada, e precisamos ter essa humildade, essa paciência de não desistirmos das pessoas tão fácil. Porque muitas vezes a gente ganha a pessoa e na primeira fraquejada que ela dá, a gente pega e larga ela para os urubu ali. Não, a gente tem que estar ali insistindo, porque Jesus insistiu em nossas vidas. Ele investiu tudo que Ele tinha em nós. E nós precisamos também dedicar parte das nossas vidas a ganhar outras pessoas, a servir as pessoas em amor. Como podemos ver, discipulado é para todos. E ele é um processo de aprendizagem, ensino e obediência.
O discipulado é aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração, é ensinar os seus mandamentos e é um chamado à obediência aos mandamentos. Então, o discipulado é isso, é você aprender de Cristo, ensinar os mandamentos dele e obedecer esses mandamentos, que é a parte da prática. Porque muitas vezes quando a gente fala apenas os mandamentos, ensina e não pratica, é uma fé de apenas palavras, uma fé morta, uma fé vazia. Então a gente precisa praticar, ser o exemplo. Assim como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu e você como discípulos de Jesus, precisamos ter isso em mente, de sermos imitadores de Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo na minha e na tua vida. Que a gente possa refletir o caráter de Jesus. Que a gente possa ser Jesus quando a gente vai no banco, quando a gente vai fazer compra, quando a gente está na rua. Que eu e você possamos ser esses representantes de Jesus aqui na terra. Sermos esses discípulos que representam a Jesus. Eu quero falar agora sobre algumas características do discipulado. Eu falei para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10. Vamos ler o versículo 9 e 10. Diz assim, ó: Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem em Gibeia, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Então aqui nessa passagem, é a passagem onde Samuel ordena Saul a rei. E Samuel dá algumas diretrizes para Saul. E a palavra fala aqui no versículo 9, que Deus deu um novo coração para Saul. Então quando eu e você fomos salvos por Cristo, nós recebemos esse novo coração. Igual fala aquela música lá, recebi um novo coração do Pai. Continua aí. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Então quando eu e você fomos salvos por Jesus, nós recebemos esse novo coração. O nosso coração que era de pedra, tenebroso, perdido, cheio de angústia, amargura e pecado, foi trocado por um novo coração. Você ser discípulo de Jesus é você receber esse novo coração. E esse coração, ele vai ser cada dia mais aperfeiçoado e testado. Porque quando a gente está na nossa vida de pecado, a gente tem algumas situações que nos tiram do sério, que nos tiram do controle, que nos fazem perder a linha e que a gente sai fora da casinha. Só que quando você vem para Jesus, você acha que vai acabar essas situações? Não, agora estou com Jesus, não vai ter mais problema. Vai ser tudo tranquilo, o marido vai virar uma bênção, a esposa não vai mais reclamar, no trabalho não vai ter mais nutrição, fofoca, não, vai ser tudo maravilhoso. Não, as pessoas continuam iguais, as situações lá fora continuam iguais. O que mudou foi o teu coração, você recebeu um novo coração, você que foi transformado. E esse coração vai ser testado. É isso que é o discipulado, é você ser testado muitas vezes em situações adversas. Só que antes você reagia com agressividade, respondia, xingava, ficava burrento, mas agora o teu coração foi transformado. E a tua vida precisa ter uma reação diferente. E isso é difícil muitas vezes. E a gente vem para Jesus e a gente acha, não, agora vai ser tudo tranquilo, agora vai ser só bênção, só vitória. Estou tranquilo, não vai ter mais problema, agora é só vitória, igual aquela música, não. A luta acabou, não. Mas não, a luta apenas começou. E eu e você precisamos ser testados, transformados. E quando a gente vê a história de Saul, Saul havia recebido um novo coração de Deus naquele dia. Ele chegou até os profetas e foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E Samuel ali tinha dado uma ordem para Saul, para ir para Gilgal, e que ele esperasse ali 7 dias para então eles oferecerem sacrifício ao Senhor. E Saul começou sua jornada até bem, foi bem até um certo ponto, foi até Gilgal, obedeceu, estava ali, esperou os 7 dias. Só que no 7º dia Saul começou a ver alguns soldados
indo embora, impacientes, e Saul acabou tomando uma decisão equivocada. Uma decisão que lhe custou o trono. Custou o trono para o resto da sua vida. Saul, ao invés de obedecer, ele pegou e foi lá, ele mesmo sacrificou a Deus. Só que tinha uma ordenança que apenas o profeta, o sacerdote, podia fazer o sacrifício. E Saul foi lá, não, eu acho que agora que eu sou rei eu posso tudo, e ele foi lá e sacrificou. Saul acabou sendo influenciado pelas circunstâncias externas. Os soldados indo embora, os soldados ficando bravos, inquietos, acabaram influenciando Saul, e Saul acabou cedendo à pressão e foi lá e sacrificou, sendo que não era a função dele fazer isso. E isso custou a ele o trono. Porque logo depois que ele sacrificou no 7º dia ali, Samuel chegou e falou assim: o que você fez, Saul? Você fez o que não deveria fazer. Você desobedeceu o que Deus havia ordenado. E Saul tentou dar umas desculpas ali, não, porque o povo estava indo embora, porque os soldados estavam dispersando, eu achei que poderia fazer. Só que ele tinha uma ordem, ele conhecia muito bem a ordem. Só que ele deixou subir o poder para o seu coração. Ele achou que ele podia tudo, e ele foi lá e sacrificou, sendo que essa não era a função dele. E muitas vezes eu e você acabamos por sofrer algumas pressões externas. As circunstâncias à nossa volta estão turbulentas, as pessoas estão agitadas, a família está agitada, está um turbilhão de coisas. Mas nesta hora é a hora que o nosso coração é testado, que o nosso caráter é testado. E nós temos aí a decisão de obedecermos o que Jesus nos ordenou ou acabarmos por ceder às pressões externas. E Saul, por ceder às pressões externas, lhe custou o trono. A sua família, que era para ser uma família de reis, foi tirada do trono. Saul continuou rei depois daquele tempo, depois dessa situação. Foi rei mais por quase 40 anos. Só que depois a presença de Deus que havia tomado seu coração naquele dia se afastou dele. E um espírito maligno começou a atormentar ele, porque ele não obedeceu às ordenanças de Deus. E o discipulado é isso, é o processo de obediência. É ensinar, é aprender e é obedecer. E Saul, ele quebrou um desses pilares. Ele pegou e desobedeceu. E a desobediência, ela é um pecado grave. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, para você ver como Saul ele continuou ainda nesse caminho de desobediência. 1 Samuel 15, 22 diz assim, ó: Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto feitiçaria. Persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul continuou nesse caminho de desobediência. Deus havia ordenado eles enfrentarem os amalequitas, e quando eles enfrentassem eles tinham que destruir tudo, desde os animais até as pessoas, deveriam ser exterminadas, aquele povo ali. Só que Saul, ele achou, não, eu acho que o profeta não é tão sábio, eu acho que ele não sabe de tudo, acho que Deus está meio enganado. Ele foi lá e não matou o rei e poupou os animais, falou assim, não, os animais eu vou sacrificar a Deus, vou fazer algo bom, vou dar de oferta de sacrifício a Deus. Só que Deus havia ordenado que ele tinha que exterminar aqueles animais, não fazer sacrifício. E Saul foi lá e fez o quê? Sacrificou os animais e poupou a vida do rei ainda, que era para ser exterminado. Seguiu na desobediência. E Samuel chega até ele e fala assim: Saul, o que agrada mais ao Senhor? O holocausto, sacrifício ou obediência à voz dele? E Samuel diz assim, em alto e bom som: a obediência é melhor que o sacrifício. Saul estava preocupado em fazer algo externo que fosse aparecer para as pessoas ali, que ia fazer dele, nossa, Saul sacrificou milhares de animais, poupou, foi misericordioso com a vida do rei. Mas Deus havia ordenado que ele deveria exterminar aquele povo. E Saul seguiu na desobediência. E a desobediência, como fala aqui,
é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Então a desobediência é igual a idolatria. Rebeldia é igual a feitiçaria. E Saul, ele continua nesse caminho de desobediência e nesse caminho de rebeldia. E nós, como discípulos de Jesus, uma das características principais nossas é a obediência. A obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, às pessoas que ele colocou na nossa vida para nos dar direcionamento. A obediência é algo essencial na minha e na tua vida. Obedecer aquilo que Cristo nos ordenou. E nós temos essa missão. E Saul, ele falhou nesse ponto. E ele foi destituído como rei por conta da sua desobediência. E muitas vezes Deus irá nos conduzir a lugares onde a nossa obediência será testada. E cabe a nós darmos uma resposta de obediência à sua ordem. Algumas situações na tua vida, vai ser Deus que vai fazer acontecer. Para que você seja testado. Porque teu caráter seja provado. Deus vai permitir que algumas situações que você não aguentava antes aconteça para que o meu e teu caráter seja forjado. E é nessa hora que a nossa obediência à sua palavra é colocada à prova. É igual tem uma outra música que fala assim, que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então cada vez que a minha fé e a sua fé é provada, nós temos a oportunidade de crescer. Só que quando você reprova em uma prova, você tem que ir lá fazer essa prova novamente. Então, quando alguma situação adversa acontecer na minha e na tua vida, nós temos essa missão de obedecer. Porque senão nós vamos ter que repetir aquela prova novamente. E Deus, ele não quer que a gente se perca. Então, Ele vai fazer com que outras situações aconteçam para que o meu e o teu caráter seja forjado. Porque a missão de Deus é nos tornar semelhante a Jesus. E nós estamos muito longe de Jesus. Então nós vamos precisar passar por muitas situações adversas para que o nosso caráter seja moldado e aperfeiçoado. Então quando vier provas, quando vier situações difíceis, você precisa ter uma atitude diferente para que a sua fé seja aprovada e você possa crescer um pouco mais. Você possa ter mais maturidade, porque esse é o caminho do discipulado. O discipulado vai conduzir a minha e a tua vida a uma maturidade cristã. A gente vai deixar de ser menino e passar a não ter mais atitudes de menino, mas a ter atitudes de pessoas maduras. Igual Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas agora que eu não sou menino, eu passo a ter outras atitudes. Quando a gente deixa de ser menino, a gente passa a ter outras responsabilidades. Muitas vezes no início da nossa fé, a gente não tem responsabilidade. Só que com o nosso crescimento, com a nossa evolução constante na presença de Deus, nós passamos a ter responsabilidades maiores. E como falava o tio Ben no Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando a gente começa a ter mais poder, Deus começa a dar mais unção para mim e para a tua vida, nós temos mais responsabilidade sobre isso. Então, se você quer ter muita unção de Deus, você quer ter poder de Deus para fazer maravilhas, que você quer orar pelas pessoas e elas serem curadas, serem transformadas, serem libertas, você vai ter mais responsabilidade ainda, de obedecer a sua palavra, de seguir os mandamentos de Jesus, de buscar a Ele mais e mais. Então, quanto mais você tem de Deus, mais Ele vai exigir de você, mais Ele vai querer de você, mais obediência Ele vai querer de você. E muitas vezes obediência não é apenas você renunciar a pecados, não, é renunciar a coisas que são boas muitas vezes, que não são pecados, mas que são distrações, que roubam o nosso tempo, que tomam o nosso tempo de estarmos com Deus, de buscarmos a sua presença. Muitas vezes nós vamos abrir mão disso para termos algo a mais de Deus. A renúncia se faz necessária. O discipulado requer de nós a renúncia do nosso ego, como eu li ali em Lucas 9, 23. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14 e 33, diz assim. Lucas 14, 33, diz assim: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Então, ser discípulo de Jesus é uma renúncia total da nossa vida. É uma renúncia total daquilo que nós achamos como certo, muitas vezes que não é certo,
para seguirmos a Jesus. É uma renúncia completa do nosso eu, uma renúncia completa do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vontade. Nós precisamos abrir mão disso para sermos discípulos de Jesus, para sermos de fato seus discípulos. A palavra fala assim: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Não tem outro caminho. O caminho de ser discípulo é a obediência. A gente só é discípulo de Jesus se a gente obedece a sua palavra. Se a gente não pratica a palavra de Deus na nossa vida, se a gente não põe em prática o que Jesus nos ensinou no nosso dia a dia, a gente não é discípulo. A gente pode ser multidão. A gente pode ser, não, nossa, Jesus é legal, Jesus faz milagres, Jesus faz maravilha. É apenas multidão. Mas ser discípulo exige renúncia, exige abrir mão da nossa vontade. No livro de Gálatas, capítulo 2, 19, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e amou e se entregou por mim. Então, quando nós seguimos a Jesus, nós temos que proferir esse versículo, que nós já estamos crucificados com Ele, e agora já não vive mais o Felipe, mas Cristo passa a viver através da minha vida. Eu tenho a função, a obrigação de refletir o caráter de Jesus com a minha vida, como marido, como funcionário, como pai, como filho. Eu tenho essa missão de refletir o caráter de Jesus aonde eu estiver, na função que eu estiver, seja onde eu estiver, eu tenho que refletir esse caráter de Cristo, porque já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E muitas vezes, será que Jesus não está passando vergonha com a minha e com a tua vida? A pessoa fala assim: nossa, mas aquele cara ali é crente e faz isso aí. É crente, mas está falando isso aí. Muitas vezes nós queimamos o filme de Jesus porque a gente não tem atitudes de um discípulo de Jesus. E nós precisamos mudar a nossa forma de viver e refletirmos o caráter de Jesus. Seja no trânsito é difícil às vezes refletir o caráter de Jesus, mas lá que o nosso caráter, se você tem dificuldade no trânsito, você se irrita, é lá que Jesus vai te testar, vai lá que vai colocar alguém para te fechar na rotatória para você ser testado. Vai acontecer essas situações. Se teu estresse é na casa, teu marido não coloca a toalha no lugar certo, relógio em cima da cama, é lá que Jesus vai te testar. E você precisa ser discipulado, moldado, ensinar ele do jeito correto. E assim cada um de nós vai ser testado numa área da nossa vida. E o discipulado é esse ensinamento, é esse teste constante na nossa vida. Nós precisamos ser aprovados nas nossas provas. Parar de ficar dando cabeçada nas mesmas coisas. Passar ali 5, 10 anos com os mesmos pecados, com os mesmos dilemas. Por quê? Porque a gente está reprovando nas provas que Deus nos coloca. Está na hora da gente tomar uma atitude diferente e de obedecer, de tomar uma atitude de obediência à palavra de Jesus. Deixar de ser reclamão, deixar de ser murmurador e obedecer aquilo que foi ordenado. Se você vai no médico, como a gente já falou aqui na igreja, e ele te receita: toma tal medicamento 3 vezes por dia, que você vai melhorar. Chega em casa e você, não, tranquilo, vou tomar. Eu fui nesse tempo numa fonoaudióloga ali para fazer um negócio, para tentar ser menos gago. Ela me deu umas dicas lá, anotou lá no negócio. Só que até hoje eu nunca coloquei em prática. Não mudou nada. Por quê? Porque eu não coloquei em prática, eu não obedeci o que ela colocou. Não vai mudar. Mas se eu obedecesse, quem sabe eu teria uma evolução já. E é assim com a palavra de Deus. Deus não dá receituário todo domingo aqui. Você vem na igreja, está ali a receita. Obedece a palavra de Deus. Tenha uma vida devocional. Seja obediente. Está ali sempre receitando. O remédio é sempre o mesmo, não vai mudar o remédio. O que vai mudar é você pôr em prática e tomar o remédio. Se você está doente e você não toma remédio, vai ficar doente, vai piorar. Se você tem uma doença e você não trata aquela doença, a tendência é piorar e virar cada vez pior. E assim com a minha e com a tua vida, a gente vem aos domingos, ouve a palavra de Deus, recebe o receituário, mas não toma o remédio. E daí só fica piorando.
E daí não evolui. Daí passa 5, passa 10 anos, e a gente está dando sempre com as mesmas lutas, sempre com os mesmos gigantes, sempre com as mesmas batalhas. Por quê? Porque a gente não aplica aquilo que a gente ouviu da palavra de Deus. Uma fé sem prática, ela é morta. E o discipulado é colocar a nossa fé em prática. É obedecer aquilo que o Senhor nos ordenou. Saul havia recebido a unção, mas Samuel havia lhe dito que era para até julgar e aguardar pelas outras instruções. Porém, Saul acabou se achando autossuficiente, que não precisava ser ensinado por ninguém. E nós, como discípulos, precisamos ter em mente que precisamos ser obedientes e ensináveis. Essas duas características é essencial na minha e na tua vida. Sermos obedientes e sermos ensináveis. Sempre temos humildade de aprender, de estarmos dispostos a aprender um pouco mais. Ninguém chegou num nível tão alto que não tem mais nada para aprender. Todos nós temos essa jornada constante de aprendermos um com os outros. Seja com uma criança, a gente tem muito a aprender. A gente tem que ter essa humildade de ser ensinável e de ser obediente. A jornada do discipulado consiste em uma constante aprendizagem na caminhada com Cristo. Iremos aprendendo sobre Ele e nos tornando mais parecido com Ele. E é nessa jornada, é nesse caminho que o nosso caráter é transformado. É o caminho que faz o nosso caráter ser transformado. É a jornada. Porque não é algo que acontece na hora, mas é a jornada que nos transforma. É o caminho que faz que o nosso coração seja transformado e se tornando mais parecido com Jesus. É nesse caminho que a gente vai percorrendo que nosso caráter é moldado. A obediência a Cristo requer de nós renúncias. Precisamos lembrar que Cristo é o exemplo maior de discípulo, pois Ele mesmo se fez sacrifício. Jesus é o nosso maior exemplo de discípulo. Ele obedeceu a Deus, sacrificou-se por nós, renunciou-se a si mesmo, abriu mão de tudo que tinha para que nós fôssemos salvos. A palavra de Deus fala lá em Filipenses capítulo 2, fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus é o nosso exemplo maior de discípulo, porque Ele se esvaziou a si mesmo, abriu mão de toda a sua glória, se fez em figura de homem, para que eu e você fôssemos resgatados. Quando a gente achar que está difícil, lembre-se que Jesus abriu mão de toda a sua glória, da sua divindade, para vir até nós, sentir a nossa dor, ser como eu e você, ter as aflições, as angústias, ser humilhado, ser desamparado pelos seus amigos, ser traído, ser deixado de lado pela multidão que aplaudia ele, que Jesus é maravilhoso, que chegou lá, quando chegou em Jerusalém, jogou lá as vestes e fez hosana, e fez tudo, e depois falou, crucifica-o, e abandonou ele. Jesus se fez como homem, para que eu e você se tornássemos filhos de Deus. Jesus era Deus em plenitude, e Ele se fez como homem para que eu e você se tornássemos filhos de Deus. Ele abriu mão de sua glória, Ele deixou tudo por nós, foi até a cruz para que eu e você tivéssemos vida, e para que eu e você tivéssemos a oportunidade de levar essa mensagem, esse evangelho, essa boa notícia de que há salvação para todo aquele que nele crê nele, em Jesus Cristo, que há possibilidade de transformação, por mais perdido que a pessoa possa estar, em Jesus tudo pode ser feito novo.
a vida pode ser transformada. E essa missão de levar essa mensagem, de ensinar e de obedecer essa palavra, ela é minha e tua. Ela é diária, ela é constante. A gente precisa ter isso em mente, ser intencional com a nossa vida. Se você está no teu trabalho, que você faça tudo lá para a glória de Deus, que você viva para a glória de Deus lá, e que as pessoas possam ver o caráter de Jesus na tua vida. Aonde você estiver, quando surgir a oportunidade de você levar a boa nova do Evangelho, leve a palavra de Deus, porque essa palavra, ela é que traz vida a um homem que está morto. Eu e você éramos um homem morto, que estava completamente morto nos pecados e condenado ao inferno. Mas a mensagem de Cristo chegou até nós e nós fomos trazidos à vida. Quando você recebe a vida, essa boa notícia, você guarda apenas para você? Não, você deve levar a outras pessoas, levar essa mensagem, levar a tua família, para que outras pessoas alcancem a vida de Cristo e se tornem discípulos de Cristo, assim como eu e vocês nos tornamos. Que possamos ter em mente isso, que o discipulado muitas vezes vai exigir de nossas vidas renúncia, vai exigir de nós abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vontade, daquilo que a gente achava como certo, mas vai valer a pena, porque o discipulado vai nos tornarmos semelhantes a Jesus, vai colocar o caráter de Cristo em nós, vai imprimir as digitais de Cristo em nós. Quando a gente olha para trás das nossas vidas, a gente pode ver quanto Jesus já transformou a nossa vida. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente vê o quanto ainda há para ser transformado por Ele. Então o discipulado vai ser algo constante na minha e na tua vida. É um aprendizado, é um ensino e principalmente obediência. É obedecer aquilo que Ele nos ordenou. Amém? Se coloque de pé para nós estarmos orando. Amém, gente? Amém? Então tá aí. Eu creio assim que todos nós, né, precisamos sentar para aprender, para depois nós sair para ensinar. Não tem como nós sair para ensinar alguém se nós nunca sentar para aprender. Só no fato de nós não sentar para aprender já é um começo de um discipulado, porque significa um coração aquebrantado, um coração humilde, né? Porque não tem como a gente se tornar um líder, cuidar de alguém, dar norte para a vida de alguém, se a gente não tiver um coração humilde, né? Então a humildade tem que estar acima de tudo. E eu creio assim que esses dias, na quarta-feira, vão ser dias que a gente vai aprender bastante. Amém? Então traga, irmão, traga a Bíblia, caneta, papel, para você fazer anotação, né? Alguma coisa que você anotar, está ficando gravado, sim, mas você anotando, você vai aprender mais fácil. Amém? Então, a ideia da gente aqui, irmãos, é tornar cada um de nós, cada membro dessa comunidade, não seguidor do pastor Nelson, mas seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Amém? Porque se fosse para a gente fazer seguidores aqui, irmãos, a gente ia fazer os cultos nossos diferentes, ia fazer muita coisa aqui para fazer entretenimento, na quarta-feira, fazer algumas coisas diferentes aqui, que com certeza viria mais gente, né? E aí a gente faria bastante seguidor. Mas a ideia não é essa. A ideia é nós fazer discípulo de Jesus, né? Porque quando Jesus voltar, essa igreja fica vazia, né? Não fique cheia de membro aqui, né? Fica o pastor aqui e mais uma galera aqui esperando o arrebatamento acontecer e todos nós ficar aqui. Não valeria a pena. Amém? Então, convida mais alguém, vamos incentivar o nosso povo. Eu sei que tem muita gente que às vezes não gosta muito de aprender, mas para mim, irmãos, a melhor coisa que pode existir é eu sentar para mim aprender, né? Porque depois eu aprendendo, eu saio por aí ensinando, né? E vou ensinar com base, com alicerce, as pessoas que estão à minha volta. Amém? Irmãos, a gente esteve elaborando uma apostila, e muita coisa que o Felipe vai estar falando aqui na quarta-feira está nessa apostila aqui. É um treinamento para liderança, né? Mas na verdade, às vezes tu pensa assim, mas eu não sou líder de nada. Você às vezes, para mim ser líder de alguém, eu tenho que ser líder primeiro de mim mesmo, né? Então não tem como eu liderar
nem que seja uma pessoa só, nem que seja só um discípulo, né? Se eu não liderar a minha vida. Então, primeira coisa, primeira liderança, eu preciso liderar a mim mesmo. Então, a gente vai aprender muito sobre isso, né? Então, nessa apostila, deixa eu só ler aqui os temas. Eu já vou encerrar aqui, mas eu quero só deixar para você que quiser adquirir a apostila. A gente só vai cobrar mesmo o custo dela, né? Não vamos cobrar aí nada mais, é o custo que tem. Então, veja bem, são 14 temas que tem nessa apostila. Primeiro, discipulado à base para uma liderança eficaz. Requisitos para uma liderança espiritual bem-sucedida. Jesus, o exemplo para uma liderança bem-sucedida. Liderando com autoridade ou pela força do poder. Porque nessa parte aqui é interessante que a gente vai aprender o que é autoridade e o que é poder, né? Que às vezes tem muitos líderes que ele lidera não pela autoridade, mas pelo poder, de impor, né, na vida de alguém, né? E a gente vai estar aprendendo bastante sobre isso, né? Outra característica que edifica, que diferencia um líder. Pilares da liderança. 5 estilos de liderança. Deveres do bom líder. Características do líder medíocre. Princípios da liderança. 7 fundamentos indispensáveis na vida de um líder. A conquista da liderança. Uma análise da caverna de Adulão. Aprendendo com Neemias a essência da liderança. Identificando áreas de risco na liderança. Então são esses os temas que vai ter nessa apostila aqui. Uma apostila não tem muitas folhas, são temas curtos. Vai custar em torno, acho que acredito, aí de uns R$20 mais ou menos cada apostila. Ela prontinha, assim como está encadernadinha. Se você quiser adquirir, dá o seu nome para a gente depois aí, que a gente vai estar confeccionando para você. Amém? Você vai estar levando para casa, muita coisa não vai estar sendo ensinado aqui na quarta-feira, mas é para você poder pegar e você estar lendo, você poder aprender. Com certeza, às vezes tu nunca vai liderar um grupo, talvez dizer assim, mas nunca vou liderar ninguém. Mas pelo menos para a tua vida, para o teu conhecimento pessoal, com certeza vai te ajudar bastante. Amém? Então a gente elaborou aí com muito carinho, muita busca em Deus, para a gente poder também passar para vocês alguns conhecimentos, que muita coisa que a gente aprendeu com os nossos erros, né? Então a gente precisa repassar adiante. Amém? Então se você quiser, depois me procura, deixa teu nome que a gente vai estar confeccionando uma apostila dessa para você. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos resgatou, Pai, o Senhor nos salvou, Pai. Nós somos gratos por essa salvação, Deus. Nós somos gratos porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Pai, nós sabemos que ali foi apenas o início da nossa jornada contigo. Nós te pedimos, Deus, nos transforma semelhantes ao teu Filho, Pai. Transforma o nosso coração, que possamos, Pai, ser obedientes à tua palavra, Pai. Que possamos abrir mão da nossa vontade, renunciar ao nosso orgulho, ao nosso ego, para vivermos o teu querer, Pai. Para nos tornarmos discípulos teus, Jesus. Eu sei que vai ser difícil, vai ter momentos de aflição e de angústia, Pai. Mas o Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas disse para nós termos bom ânimo, que o Senhor havia vencido, Pai. Se nós estamos em Ti, em Jesus, nós podemos vencer o mundo, Pai. Nos ensina, Pai, nos discipula, nos molda, Pai. Que possamos ser ensináveis a cada dia, Pai. Que possamos ensinar outras pessoas, Pai. E que possamos obedecer a Tua palavra, Pai. Nos ajude a sair, Pai, da fé sem obras, da fé que apenas ouve, por uma fé que pratica, Pai, que obedece a sua palavra. Porque quando nós aplicarmos a sua palavra no nosso dia a dia, a nossa vida vai passar a ser completamente transformada, Pai. Nos ajuda, Pai, nos capacita, nos leva em segurança para nossas casas, Pai, é o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.